Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Papo da Semana. Hoje a gente recebe Leandro Almeida, diretor do Procon Maceió. Vamos bater um papo aqui sobre direito do consumidor, não é isso, Leandro? Falar também sobre os serviços ofertados pelo órgão municipal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. É muito importante participar de um programa assim, de uma ação assim, né? De deixar registrado informações, né? O Código de Defesa do Consumidor é a lei que traz a proteção para o consumidor há mais de 30 anos e um dos princípios fundamentais para a efetivação do direito é a informação. E aí, a informação que é dada não só pelo PROCON, mas o que a imprensa e a mídia nos ajuda a transmitir para o consumidor poder efetivar o seu direito. E por falar em informação, vamos começar explicando o básico, né? Para que serve o PROCON, né? Quais os serviços ofertados pelo órgão de defesa do consumidor, né? Qual a função do PROCON? Pois é, a gente, se for fazer uma introdução pequena, histórica, Código de Defesa do Consumidor, uma legislação brasileira, muito contemporânea, ela entrou em vigor em 1990, tem pouco mais de 30 anos, que trouxe algumas regras para poder equilibrar uma relação entre fornecedores e consumidor. Como exemplo que eu gosto de dar aqui, até em palestras que a gente faz, antes do código, você ia comprar leite na padaria, chegava lá, a data do leite era terça-feira, mas não tinha terça-feira de que dia, de que mês, de que ano, qual era o tempo que aquele leite podia estar disponível. Então, o consumidor... Sério isso? Terça-feira e não tinha data? Os mais velhos vão lembrar que comprava o leite e na embalagem vinha escrito terça-feira. Às vezes você chegava ali, na própria terça-feira, o leite estava com a marca lá, escrito terça-feira e congelado ainda. Ou seja, a gente não sabe, não tinha a informação de quanto tempo aquele leite estava armazenado e por quanto tempo ele poderia ser armazenado. E isso não era só o exemplo do leite, mas muitas outras situações. O consumidor que tinha algum equipamento, um televisor quebrado, ele quebrava e ali acabava o equipamento para ele. Acabava a vida útil. Perda total. Exatamente. E, então, a legislação ela traz garantias para que o consumidor tenha um pouco mais de igualdade nessa relação. Um outro exemplo muito bacana é assim, você compra uma coxinha e você acredita que na coxinha ali está sendo utilizado insumos de frango, não insumos de soja, por exemplo. Então, essa relação ela também não está só regrada pelo código, mas pela boa-fé das pessoas. E é daí que parte toda a parte de proteção para o consumidor e dessa relação entre a empresa e o consumidor, parte-se da boa-fé. E quando essa boa-fé não é respeitada, a legislação ela não funciona sozinha. Ela é uma letra fria e precisa de que alguém cobre a aplicação dela. E aí vem a necessidade de criar órgãos de proteção, órgãos que façam efetivar o direito do consumidor. O PROCON, o primeiro PROCON criado foi um PROCON fora. É um PROCON do estado de São Paulo, e depois outros estados copiaram esse órgão de proteção. E aqui, em Maceió, a gente passa a ter um órgão municipal no ano de 2017. E o órgão ganha não só reconhecimento pela importância na aplicação, mas ganha um reconhecimento maior ainda pelas ações que pratica. E a gente trabalha muito... não somente de atos de ofício do PROCON, mas pela denúncia dos consumidores. Então, o consumidor ele tem um papel importante na efetivação do seu direito, como eu disse, nós informando, a mídia ajudando nessa informação, mas o consumidor cobrando para que esse direito seja efetivado. E a primeira cobrança não é para o PROCON, e sim para a própria empresa que está desrespeitando o direito. Então, o passo a passo para o consumidor primeiro, teve um problema, procura a empresa, solicita que o seu direito seja garantido. E, se isso não acontecer, aí ele deve procurar os órgãos de proteção e o PROCON está à disposição diariamente para que isso aconteça, para que a gente tenha acesso a um órgão
público que tem um poder sancionatório do Estado, ou seja, que pode aplicar multas para que a questão do consumidor, para que o que está sendo desrespeitado passe a ser respeitado. Porém, a nossa filosofia de trabalho, sempre voltada, inclusive a um pedido, uma filosofia de trabalho do próprio prefeito, da aproximação com a população, de estar perto do povo, disponibilizar cada vez mais acesso a essas ferramentas, cada vez mais acesso ao PROCON, mas trabalhar também em harmonia com os setores, para que os setores também produzam, mas produzam sempre respeitando os argumentos e os direitos do consumidor. Mas aí você falou que o fundamental realmente é a informação. Então, o que ocorre muitas vezes é que o próprio consumidor não sabe o direito que ele tem em determinadas situações. Isso é comum, né? Muito comum, os direitos mais simples, Lucas. Se fosse possível abrir aqui uma enquete agora, se a gente tivesse essa interação e você perguntasse, pessoas, consumidores, ouvintes, qual é o período para me trocar um produto numa loja depois que eu compro? Você vai ter as informações mais diversas. Porém, muitas pessoas não sabem, mas quando um produto é comprado na própria loja, a legislação ela não traz um prazo de troca. Ela traz um prazo de garantia. Ou seja, se eu compro um produto na própria loja e ele não tem defeito nenhum, a loja não tem obrigação de trocar, a não ser que ela ofereça um período de troca. Então, você tem aí a oferta de determinada situação que vincula o fornecedor, que está obrigado a cumprir tudo aquilo que ele ofertou. Então, quando um vendedor oferece num plano de saúde ou num plano odontológico que o consumidor vai ter direito a fazer um implante, ainda que aquilo às vezes não esteja no papel, mas as palavras faladas, proferidas pelaquela pessoa que representa a empresa, ela vale como oferta. E aquilo que é ofertado ao consumidor deve ser cumprido. E aí, voltando na questão da troca, que é uma coisa muito simples, nas épocas sazonais, Natal, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães... Vale para a roupa também, né? Perfeitamente. Por isso que... mas, Leandro, isso parece que é meio injusto. Eu não posso trocar um produto? Pois é. Quem fez a legislação entendeu que na hora que o consumidor entrou na loja, ele teve o direito de escolher se entrar ou não na loja, ele teve o direito de escolher se queria ou não aquele produto, ele teve a oportunidade de testar e experimentar aquele produto e, por tudo isso, ele não teria direito à troca se o produto não apresentasse nenhum defeito. Então, é uma coisa simples, mas que faz parte do cotidiano das pessoas e que é preciso trabalhar diariamente até, falando sobre essa informação, sobre o direito de troca, o arrependimento quando a compra é feita pela internet. Era esse gancho que eu queria pegar com você agora, porque a situação ela muda de figura quando a compra é online. Perfeitamente. Então, assim, Leandro, quando a compra é feita na loja, não tem o direito de trocar? Se a loja não oferecer troca, não tem. Se ela oferecer, ela se vincula às condições que ela oferta. Ou seja, se eu compro um celular numa loja, o celular não tem defeito algum, mas a loja oferece um período de troca de 3 dias, por qualquer que seja o problema, eu posso lá trocar, ainda que não tenha problema algum. Mas se ela coloca uma condição, você compra uma roupa e ele fala, eu só troco a roupa se vier com a etiqueta, ou só troco a roupa se tiver a nota fiscal, é uma condição imposta para se cumprir uma oferta e aí sim o consumidor tem direito. Mas caso contrário, como eu disse, a loja não teria obrigação de troca se não tivesse defeito. Mas os fornecedores, percebendo essa situação, criaram a política de troca. Então, a política de troca é uma oferta, é um contrato que ali é feito, às vezes, verbalmente, dizendo, olha, se der problema, se você quiser trocar em até 5, ou até 10, ou até 7, ou até em 72 horas, eu troco esse produto. Mas nessas condições, que você me traga a nota, ou então eu só troco se der defeito, ou então eu troco por qualquer que seja o motivo, porque vai ser um presente. Mas essa situação não é válida quando a compra não é feita no estabelecimento. E aí vem a forma, como eu disse,
o pensamento contemporâneo do código, porque o código ele traz assim, no texto da lei, quando a compra não é feita no estabelecimento, há uma lei de 1990 que na altura não tinha nem internet, nem o e-commerce, mas ela já previa uma situação de compra feita fora do estabelecimento. E aí, nesse caso, quando a compra é feita fora do estabelecimento, a lei sim reserva um prazo de desistência de até 7 dias daquela compra, daquele negócio, e o prazo de desistência não é troca, não é, olha, eu vou te dar um crédito, eu vou te dar um voucher para você comprar na minha loja. Não, é se o consumidor quiser, é cancelar a compra e ter o seu dinheiro totalmente de volta. E não precisa alegar nada, né? Nesse caso, nas compras feitas fora do estabelecimento, e aí eu incluo, além da internet, por telefone, pelo WhatsApp, por rede social, quando é feita por catálogo, quando a contratação é feita num estabelecimento que não seja o estabelecimento que está sendo contratado. Isso é muito comum quando você compra um título de um determinado clube que lhe é oferecido num hotel, por exemplo. Então, isso aí foi uma contratação fora do estabelecimento. E, nesses casos, o cancelamento contratual é de 7 dias, por qualquer que seja o motivo do consumidor. Então, ele não precisa nem justificar. Ele fala, eu não quero mais o seu produto. Ou seja, eu posso comprar um celular pela internet, receber na minha casa, ficar com ele 5 dias, utilizando ele, e eu não gostar, não me agradar a tecnologia, e eu devolver, a loja vai ter que aceitar e devolver meu dinheiro, porque isto está previsto em lei. E é importante que o consumidor faça valer esse direito. Mas, Leandro, se eu entrar em contato, eu não conseguir, etc. E aí a importância do consumidor registrar tudo que hoje todo mundo tem um celular. Né? Essas informações estão chegando até mesmo agora no celular. Então, você que está aí, está ouvindo, está passando por alguma situação que você entende que é um desrespeito ao seu direito, filma, grava, guarda as conversas que são por redes sociais, por e-mail, etc. Isso tudo serve como prova para você pleitear o seu direito, não somente no PROCON, mas, se for o caso, em último caso, até na Justiça. São várias as situações, né? Inclusive aquela, para a gente finalizar esse bloco, do preço na prateleira do supermercado, né? Isso acontece muito, né? Você tem um preço lá mais barato, você passa no caixa, ele está mais caro registrado, né? E se o consumidor não souber, não tiver a informação, ele leva o mais caro. Pois é, Lucas. Ele não só... Ele tem que levar o produto pelo melhor preço ofertado, certo? Então, é a questão da oferta. Feita aquela oferta. Então, se eu identifiquei um produto, tiro uma foto. Se eu perceber que já está havendo uma movimentação da parte das empresas para não cumprir o que está ali, eu registro uma foto e abro reclamação. Inclusive, a gente tem um caso aqui no PROCON de Maceió, em que um grupo de pessoas estavam no supermercado, foi ofertado um ar-condicionado a 70% do valor de mercado. Quando as pessoas foram comprar, aí disseram que houve um erro por parte da pessoa que colocou no mostruário, mas eles filmaram, fotografaram, foram ao PROCON, abrimos um processo administrativo e a empresa cumpriu a oferta, vendendo para aqueles consumidores essa situação. Então, aí está o exemplo clássico, respondendo e finalizando a sua pergunta. Para que serve o PROCON? Um órgão para efetivar o que a legislação no papel traz em favor do consumidor. Tá bom, Leandro. A gente vai seguir esse bate-papo aqui com o Leandro Almeida. Realmente muita coisa para ser abordada. E no próximo bloco a gente conversa sobre os serviços ofertados pelo PROCON. Vamos aqui discutir como ter acesso a esses serviços, entre outros assuntos. A gente volta já, não sai daí. Por onde a gente passa, vê trabalho em Maceió. Vê só. Quem te viu, quem te vê, a gente tá melhor. É a prefeitura com trabalho bem maior. Da orla, a grota, Bora Maceió. Vai com tudo, trabalhando para todos. Eficiência, buscando o melhor. Tá no pique, tá com pressa, pavimentando rua. A prefeitura pisou no acelerador. Tá no pique, tá no grau. Vê só. Por onde a gente passa, vê trabalho em Maceió. Vê só. Quem te viu, quem te vê, a gente tá melhor. Tá no grau. A cidade de todos nós. A capital
que mais vacina no Brasil. O exemplo nossa escola municipal. Amamos Maceió, a cidade do bem. Tá bonita, iluminada como a gente nunca viu. Tá no grau. Vê só, vê só, vê só. Quem te viu, quem te vê, a gente tá melhor. Tá no pique, Maceió. O trabalho não para, aqui somos um só. Cidade de todos nós. Já estamos de volta com o Papo da Semana, uma conversa muito bacana aqui com Leandro Almeida, diretor do Procon Maceió, falando sobre direito do consumidor, né? Falamos no primeiro bloco aqui, demos uma situada, né? nas pessoas que estão nos acompanhando. E agora, como ter acesso, como acionar o Procon Maceió, Leandro? Pois é, Lucas. O Procon Maceió, hoje, ele possui 4 núcleos de atendimento. A gente tem nosso endereço sede, na Rua Pedro Monteiro, 47, no centro, nas dependências da Secretaria Municipal de Economia, ali onde você, ouvinte, faz aquele IPTU, anota, tira o ISS, ali a gente tem 3 guichês que fazem atendimento, como endereço sede, mas nós temos ainda mais 3 outros locais de atendimento que são parcerias, convênios entre o poder público e a iniciativa privada, feito com instituições educacionais que colaboram, não só com o espaço de atendimento, mas acaba havendo uma troca educacional, porque o Procon leva o serviço para faculdades de direito e os alunos ali acabam aprendendo na prática a efetivação do direito. E esses locais são na José de Alencar, na Faculdade Uninassal, na Íris Alagoense 458 no Farol, também nas dependências da Faculdade do SESMAC e na Presidente Roosevelt 1500, dentro da UMJ. Então, são todos no interior, no interior das faculdades, mas serviços que são prestados por pessoas que são capacitadas pelo Procon. Então, essa ferramenta é a ferramenta de atendimento. É aquela ferramenta, como eu disse, que você não resolveu o seu problema diretamente com a empresa, é o canal que você pode procurar. Esse serviço ele é ampliado quando a gente disponibiliza uma linha de atendimento do WhatsApp. Então, hoje, pós-pandemia, onde muita gente tinha problema durante a pandemia e precisava fazer a reclamação, uma ferramenta que ganhou amplitude foi o WhatsApp do Procon. Então, hoje, qualquer pessoa que tenha um celular, que tenha um WhatsApp, que está passando por uma situação, que queira relatar e reportar o seu problema, que queira tirar uma dúvida, que queira fazer uma denúncia, tem um canal que é o nosso WhatsApp, que é o 988828326. Então, um canal que você pode fazer a sua reclamação da onde quer que você esteja. Então, a ferramenta do atendimento, já para quando o consumidor não conseguiu resolver a questão com a empresa, ele vai buscar o órgão pelos meios eletrônicos ou presencial para resolver a questão, para buscar resolver a questão. E a primeira forma processual que a gente tem é a reunião de conciliação, de negociação com a empresa. Então, você faz a sua reclamação, nós convocamos a empresa, através de uma notificação, a sentar na mesa com você e resolver o problema. Ela ainda não será multada se ela ali, naquela oportunidade, resolver o seu problema. E aí, eu coloco um dado muito importante. Hoje, o Procon Maceió tem 80% de resolução prévia das suas demandas. Ou seja, muitas vezes, quando nós notificamos a empresa e ela tem um prazo para audiência ou um prazo para resposta, ela acaba resolvendo aquela demanda de forma antecipada, evitando até que esse processo se siga. E o número dessa resolução de 80% é muito satisfatório e mostra que é uma ferramenta que tem eficácia. Então, uma das ferramentas são essas. E essa ferramenta em particular, a gente procura ampliar ainda mais nas ações parceiras. Ações como aconteceu agora em março, no mês da mulher e no mês do consumidor também, ações de atendimento externos,
tivemos na Vila Brejal, tivemos no Benedito Bentes por 2 dias, ações de atendimento de todos os serviços da Prefeitura, serviços da área de saúde, serviços da área de serviço, do Cine, da assistência social, do cadastro único, ou seja, todo o conglomerado de serviços ofertados pela Prefeitura, disponibilizados em praça pública, em associações para a comunidade, e os serviços do PROCON estavam lá disponíveis para isso. E como o órgão também precisa ter uma atuação ativa em determinadas ações em que não há uma reclamação pontual ou que a reclamação ela chega de forma coletiva ou de forma pública através da imprensa, a gente tem as ações de fiscalização, né? Então, nas ações de fiscalização é a ação em que os nossos fiscais, eles movidos ou pela denúncia que chega no PROCON de um consumidor, ou pela denúncia da imprensa, ou por uma situação mesmo de fazer cumprir determinada legislação, faz as fiscalizações sazonais. Então, a gente tem fiscalização em fila de banco, a gente tem... Posto de combustível que teve postos agora, de combustível, inclusive, um assunto que traz muita procura, muita manifestação para o PROCON os combustíveis, né? E se for abrir um parênteses aqui em relação rápido sobre o combustível, a gente tem acompanhado algumas situações. Inclusive, mês passado, tivemos uma denúncia de que foi feito um aviso de reajuste da Petrobras no dia do aviso e, naquele mesmo dia, já foi reajustado. Alguns postos ali sofreram as notificações para apresentação de documentos fiscais e tudo isso é apurado. E agora... Mas me permita só interrompê-lo rapidinho, Leandro. O próprio sindicato, né, que representa os postos de combustíveis, diz que os donos dos postos são livres para praticarem o preço que quiserem, né? Então, não caberia aí nenhuma sanção de acordo com eles. Há muito tempo, nós vivemos no livre comércio, tá? Do combustível. Na verdade, no Brasil, só 2 produtos eles são tabelados. Medicamento, tá? Ele tem um preço máximo, ou seja, um mesmo medicamento você pode encontrar com preço diferente de um para outro, de uma farmácia para outra, mas ele tem uma tabela que limita o preço. Uhum. Então, abaixo daquele preço, eles podem vender o preço que eles quiserem. Medicamento. E o outro produto é o cigarro, que ele tem um valor mínimo. Ou seja, ele tem uma tabela e abaixo daquele valor de tabela, ele não pode ser comercializado. Leandro, mas quer dizer tem um valor mínimo? Porque o cigarro é um produto que causa mal à saúde e, por isso, ele tem um valor mínimo, para que não haja o incentivo à venda do cigarro. Fora esses 2 produtos, nenhum outro produto é tabelado no Brasil. Porém, apesar de não ser tabelado, não significa que não podem haver abusos. A legislação do Código de Defesa do Consumidor, ele traz que se houver a elevação de um preço, de um produto ou de um serviço sem justa causa, pode configurar uma prática abusiva. Ele não está dizendo que é uma prática abusiva, mas pode configurar. Então, os postos justificam que quando eles antecipam o valor do mercado, o valor do produto, da gasolina, seria porque eles não conseguiriam repor seus estoques caso isso não fosse dessa forma. Só que não prospera, porque se ele já vai chegar um produto que ele vai comprar num preço mais caro, e obviamente ele vai vender mais caro, ali ele deve colocar o percentual, e não num produto que ele pagou mais barato. Exatamente. Tá certo? Então, isso é uma discussão que não significa que eu tenho um poder para chegar lá e determinar a redução do valor, não, mas eu posso multar essa empresa pela prática abusiva. Ela pode levar isso até a recursos judiciais, porém, ali você está já exercendo o poder do município, o poder estatal de controle das situações, porque vai chegar um momento que, se ele tiver muita multa, ele vai falar, é melhor eu não fazer isso dessa forma. Que não vai compensar. Que não vai compensar. Pegando esse gancho aí das reclamações, das situações, né? Rapidamente, Leandro, quais são as queixas mais frequentes no PROCON Maceió? Pronto, a gente
Hoje, aqui em Maceió, e até em Alagoas, as empresas mais reclamadas são as empresas de energia e de água. Né? Coincidentemente ou não, né? Coincidência ou não, foram as que foram privatizadas recentemente. Né? Exatamente. O que é um serviço que é essencial, são serviços que toda a comunidade... Você pode não ter conta em banco, mas você consome água. Você pode não ter um carro para botar gasolina, mas você vai consumir energia na sua casa. Então, é um produto que ele está para todas as pessoas. É um produto que deveria ser servido pelo poder público, mas é privatizado, é dado a concessão, e aí durante só visa um lucro, né? Durante essa concessão acaba o consumidor sofrendo com uma cobrança maior pelo serviço, e às vezes o serviço, na maioria das vezes, não é prestado com qualidade. A qualidade cai, né? Exatamente. Então, esses são os maiores problemas. Seja a tarifa de esgoto que é cobrada pela empresa concessionária de um local que não tem esgoto ainda, seja o valor da própria tarifa que é cobrada na conta de água ou de energia que não condiz com o consumo médio do consumidor, seja um serviço que o consumidor solicita de inspeção, de instalação, que demora muito tempo e acaba o consumidor depois sendo cobrado retroativamente por todo aquele serviço, como se ele tivesse feito algo errado. Então, essas são as reclamações mais comuns, além, hoje, obviamente, das empresas de telefonia por conta da internet, que é um outro serviço que está se tornando essencial, o acesso à internet. Então, isso tem sido buscado, inclusive, a democratização desse serviço. A gente tem informações de cidades que já têm internet gratuita fornecida pelo poder público, mas é um serviço de grande reclamação. E problemas de saúde, envolvendo planos de saúde. Né? Principalmente para os aposentados e idosos, que esses acabam usam mais, são né? Os que mais usam e os que precisam. Pagam mais caro pelo serviço. Então, há um grande questionamento em relação aos valores, aos reajustes de mensalidade e às negativas de cobertura. Tá? E, talvez para finalizar, para fechar aí o top 5 das reclamações, você tem as contratações e as fraudes contratuais. Ou seja, aquele empréstimo que o consumidor não solicitou, que está sendo descontado no seu contra-cheque, aquelas ligações ou as mensagens eletrônicas, isso acaba também gerando um grande e um alto número de reclamações, e a gente tem atuado nessas questões. E é importante, para finalizar aqui, que o consumidor procure, sempre que houver alguma dúvida, que tiver uma reclamação, que ele formalize. Eu acho que, para citar rapidamente uma multa que a gente aplicou recentemente na BRK de quase R$1 milhão, devido a denúncias que chegaram, né, de forma oficial no PROCON. Por isso que o órgão é tão importante, né? E ainda tem outros braços, né? O núcleo que ajuda na renegociação de dívidas, presta auxílio aos superendividados também, não é, Leandro? A questão da educação, que vocês trabalham nas escolas, em parceria, ou seja, é muita coisa mesmo que o PROCON Para falar oferece, aqui num programa só vai ficar difícil, mas a gente tem bastante ação com outras secretarias, a gente tem ações educativas, o PROCONzinho Mirim, o Fiscal Mirim, a gente tem as palestras que a gente... As pesquisas de preço, As né? pesquisas que a gente está sempre incentivando o consumidor a fazer pesquisa, porque a pesquisa traz, de fato, economia. Então, são muitas ações que estão à disposição de toda a sociedade, seja consumidor, seja fornecedor. Como a gente falou, a gente traz palestra para fornecedor, e tudo isso através dos nossos canais de atendimento. E um deles, vou finalizar aqui deixando o nosso WhatsApp, 988828326, que você pode ter todo acesso a essas informações que estão sendo ditas aqui hoje. E também um atendimento presencial nas unidades do PROCON. É isso Leandro, aí. muito obrigado pela sua participação aqui, muito esclarecedora, né? Como sempre, o bate-papo com o Leandro Almeida é muito esclarecedor. Obrigado, Leandro, mais uma vez. Eu que agradeço, Lucas. Até mais. Muito obrigado também a vocês que nos acompanharam e até o próximo programa. Até mais.